Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e eu quero, em meu nome, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. E de forma especial hoje, que é o primeiro dia do ano de 2023, desejar a você e a sua família um ano cheio de bênçãos vindas da parte do Senhor e que nós possamos cada dia mais nos achegar à sua presença. Vamos continuar a nossa leitura comentada do texto de Gênesis, do capítulo de número 44, versículo 18, até o capítulo 47, versículo 27, que vai tratar, iniciando esta porção, a aproximação de Judá para chegar-se então a José. Então nós estávamos vendo na porção da leitura passada que os irmãos de José foram até Jacó a pedido de José, embora eles ainda não soubessem que era José. Eles voltaram até Canaã e ali pediram que fossem com eles o seu irmão Benjamim. José então faz esse pedido para os seus irmãos. Simeão fica como garantia, os outros irmãos voltam, e então agora José já está ali na presença dos seus irmãos que voltam para cumprir aquela promessa ou aquela ordem que José havia pedido para eles. E quando chega diante de Benjamim, José então faz com que Benjamim fique na sua presença. E nós vamos entrar aqui no capítulo de número 44, versículo 18, exatamente no momento em que Judá se aproxima de José e intercede por Benjamim, oferecendo-se para ficar em seu lugar. E ele faz um longo relato de como foi difícil trazer o jovem, principalmente por causa das objeções de Jacó, que ficou com medo de perder o outro filho da mulher amada. Essa constatação Judá faz pensando exatamente no sofrimento que iria causar ao seu pai Jacó. E o interessante nós observarmos neste trecho é que José estava se contendo para se revelar aos seus irmãos. Mas quando ele ouve esta fala de Judá, principalmente quando ele ouve que o pai tinha receio de perder o outro filho da mulher amada, quando ele ouve esta citação da sua mãe, José não se contém. E aí ele manda que todos saiam da sua presença, e nós entramos aí no capítulo 45, e José faz com que todos saiam da sua presença e levanta a voz em choro. E o interessante que o texto bíblico nos mostra é que José ele chora tão alto que toda a casa onde ele estava, os egípcios ouviram o choro, o clamor de José. E aí no versículo 3, José volta e se dá a conhecer aos seus irmãos, revelando quem ele era. E aí seus irmãos ficam com medo dele, porque se lembram de como foi que José chegou ali até o Egito. Nós vimos isso em leituras passadas, que os irmãos, por inveja de José, haviam vendido para uma caravana que estava passando em direção ao Egito. E aí agora eles se veem de frente com o seu irmão vendido por eles mesmos, né? E aí eles têm medo de uma represália, de uma vingança de José.
Mas, no versículo 5, José fala da providência de Deus sobre a vida de todos e acalma o coração deles, falando que foi tudo o que aconteceu com ele, José, mesmo que tenha sido através dos seus irmãos, mas quem estava por trás de tudo era Deus, para que neste momento eles pudessem ser preservados de suas vidas. Aí no versículo 9, José manda que seus irmãos busquem a Jacó, seu pai, para ir ao Egito. E aí eles vão e se abraçam e choram, e é levado ao faraó a presença dos irmãos de José ali no Egito. Nós estamos no versículo 16, e faraó promete dar abrigo para os irmãos, para a família de José, no melhor da terra do Egito. O interessante nós observarmos nesse trecho, principalmente no versículo 14, é que José se abraça com seus irmãos e choram. O choro não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, de reencontro, é um choro de arrependimento dos próprios irmãos, em reconhecer que haviam feito algo errado com José, mas ao mesmo tempo reconhece que a providência de Deus esteve por todo momento cuidando não só da vida de José, como da vida de todos eles até aquele momento. E aí no versículo 21, os irmãos de José retornam para buscar Jacó, pai de José, o pai deles, o patriarca Jacó, que agora era chamado de Israel. Nós vimos isso também em versões de leituras passadas. E aí então Jacó foi buscado pelos irmãos através de uma grande caravana. Então teve ali uma caravana muito grande, por mando de José, para trazer Jacó, para levar Jacó para o Egito. E Jacó fica muito feliz em receber a notícia de que o seu filho amado José ainda estava vivo. E aí ele fala: basta, eu vou agora, não quero saber de mais nada, eu quero reencontrar o meu filho que eu havia pensado estar morto. E aí, então entramos no capítulo 46, quando Deus conforta o coração de Jacó sobre as dúvidas em ir ao Egito. Porque mesmo sabendo da presença do seu filho, Jacó tinha receio do que poderia acontecer com a sua família num futuro, porque ele sabia que não iria ficar vivo por muito tempo, muito menos José. Viria um momento em que eles iriam passar. E aí Jacó teve receio a respeito desse futuro. E aí Deus fala com Jacó, acalma o seu coração e promete bênçãos para aquelas pessoas, para o seu povo, o povo de Deus que estaria ali no Egito. No versículo 5 é relatado todas as coisas que foram levadas para o Egito pela família de Jacó. É relatada ali as crianças, o seu gado, todos os seus pertences foram levados para o Egito. E no versículo 8, então é feita a listagem de toda a família de Jacó que foi para o Egito, num total de 70 pessoas. Aí é relatada ali os seus filhos, as suas esposas, todos aqueles que fizeram parte, que faziam parte da família de Jacó, chegaram então ao Egito. Nós entramos então no capítulo 46, no versículo 28, quando acontece o encontro de Jacó com o seu filho José, lá na terra do Egito, na terra de Gósen, que foi o local em que Faraó destinou para que os israelitas pudessem estar se abrigando daquele período de fome. E aí José se joga ao pescoço do seu pai Jacó, e ali eles choram um com o outro
com aquele reencontro. E José dá orientações de como eles deveriam proceder quando chegassem diante de Faraó. Porque havia ali no Egito uma certa restrição com respeito a pessoas que tratavam do gado. Eles não eram bem vistos. Então José dá a orientação para que, de uma forma que eles possam ficar seguros, porque se eles declarando que são cuidadores, né, de gado, eles iriam ter uma terra e não seriam incomodados, porque os egípcios não viam com bons olhos esse tipo de trabalho. E aí nós entramos no capítulo 47 e encontramos José apresentando os seus irmãos ao faraó. E aí Faraó repete a ordem que já havia dado a José e passa aos seus irmãos, declarando que eles deveriam ficar na terra de Gósen, além de incumbi-los de cuidar do seu gado. Então, os irmãos de José, além de cuidar do seu próprio gado, desenvolvendo uma atividade que não era muito bem vista pelos egípcios, agora eles também teriam condições de cuidar do gado do próprio faraó. Então eles ficariam bem à vontade, ficariam num local em que não seriam incomodados. No versículo 7, José então apresenta o seu pai ao faraó e este é abençoado por Jacó. E eles então vão se estabelecer na terra de Gósen, sendo sustentado em tudo por José. Mas eles não estavam ali de graça, eles estavam trabalhando, como foi dito anteriormente, cuidando do gado de Faraó. No versículo 13 é narrada a forma como José, administrando todos os anos, tanto de fartura quanto de seca, tornou Faraó e o Egito ricos de posses em dinheiro, terras e escravos. Porque as pessoas que vinham naquele período de fome, muitas delas tinham posses, tinham dinheiro, tinham gado, mas esse dinheiro, esse gado não foi suficiente para sustentá-los durante todo o período. E aí, acabando o dinheiro, eles vendiam o seu gado, acabando o gado, eles vendiam as terras, e acabando as terras, eles vendiam a si próprios, tornando-se escravos ali no Egito. E isso fez com que o Egito ficasse muito rico e tendo muitas nações, muitos povos sob a sua tutela, ali como escravos, como trabalhadores, para poderem sobreviver àquele período de fome. E aí no versículo 27, nós terminamos a nossa porção de leitura comentada desta semana, declarando a fecundidade e a multiplicação do povo de Israel na terra de Gósen. Esta leitura que nós fizemos desta semana, ela faz nos dar uma importância muito grande do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus cuidou ali do povo de Israel, Deus trouxe José para aquela terra por uma situação bastante incomum e que, aos olhos naturais, muitos iriam até achar que foi com muita dor. Nós não imaginamos aquele período de tempo em que José ficou ali por mais de 15 anos, naquela situação de escravo, naquela situação ruim ali, passando por necessidade, sofrendo, sendo preso, acusado injustamente. Mas no final da história, nós vemos que tudo foi a providência de Deus para que o povo pudesse agora ter um local para crescer, para se multiplicar e tornar-se a nação que era desejo de Deus, que pudesse transformar as nações que estavam ali através do seu testemunho e mostrar a todas elas quem era o Deus a quem eles serviam. Então, que nós possamos, durante essa leitura,
ter esta noção de que Deus cuida de cada um de nós, não importa qual é o período, qual é a situação, qual é a luta que estejamos passando, Deus está sempre cuidando de nós. Muitas vezes, por situações que nós achamos que não seriam aquela necessária ou aquela ideal, mas Deus, ele faz aquilo que não é ideal, aquilo que é necessário para ele se tornar também necessário para nós. Na próxima semana estaremos continuando a leitura do livro de Gênesis, uma leitura comentada. Como eu falo para vocês, nós não temos o objetivo aqui de ler o texto, mas comentar alguns trechos deste texto que são relevantes para mim como pensador desse texto e então fazer um comentário a respeito dele para as nossas vidas. Na próxima semana nós iremos continuar o capítulo 47, do versículo 28 até o capítulo 50, versículo 26 do livro do Gênesis. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família e que possamos ter uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus.